Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando aqui na Palavra de Deus, na Bíblia, em ordem cronológica. Estamos na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Agora, capítulo 9. Você tem gostado? Então, dê o seu gosto, partilhe o vídeo. E como sempre, começamos com a nossa oração. Meu Deus, obrigado por termos a fonte da água da vida nas nossas mãos. A tua palavra é essa fonte que nos abastece, que nos enriquece, que nos direciona. Obrigado por ela e peço que o teu Espírito nos abençoe nessa meditação de hoje. Abençoe essa pessoa que tem acompanhado comigo essa meditação, que ela venha receber toda a tua bondade, que assim seja. No versículo 1, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. O comentário 2 e 3 diz a grande tristeza que Paulo sentia se devia à condição espiritual dos judeus que, pela dureza do coração, continuavam separados de Deus e distantes da salvação. Eles não reconheciam que as Escrituras tinham se cumprido no Senhor Jesus e que ele era o Messias anunciado pelos profetas. Por isso, o rejeitaram. A dor contínua que Paulo trazia na sua alma, por causa dessa situação, era tão profunda que ele chegou a dizer que poderia desejar ser maldito, separado do Salvador, se isso tivesse algum proveito para livrar o seu povo da destruição. É claro que ele sabia que isso não teria nenhum valor, pois a salvação é individual. Mas o que ele quis demonstrar era o seu grande desejo de ver os seus compatriotas salvos. O verdadeiro homem de Deus sofre ao ver as pessoas rejeitarem a salvação, pois sabe do sofrimento, do terrível sofrimento que as aguarda. O seu sonho de salvar almas é tão grande que ele abre mão de tudo para se dedicar à obra do Senhor. E não somente quem abre mão para se dedicar à obra, mas aqueles que oferecem o seu tempo para ganhar uma alma. E é verdade, né? Olha só a profunda dor que o apóstolo sentiu nesse momento, quando ele expressa, né? Eu até me tornaria uma maldição para ver esse povo sendo salvo. Quer dizer, ele colocaria em risco até a própria vida dele, né? Por causa disso. Mas é a dor, é a maneira que ele expressou a dor que ele sentia. A dor que hoje também sentimos ao ver as pessoas, mesmo dentro da igreja. Não me refiro agora nem àquelas que estão fora, mas principalmente àquelas que estão dentro e que não obedecem, rejeitam a palavra de Deus, não valorizam. É uma tristeza, porém, uma realidade que o Senhor Jesus falou que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Agora o 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e a alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O comentário diz assim, a eleição de Deus, a eleição de Israel. Embora Paulo fosse considerado um traidor por alguns judeus, nestes versículos ele fala sobre a importância de Israel ter sido adotado por Deus para ser o seu povo. O apóstolo enumera algumas dádivas que eles receberam. A glória de Deus para diferenciá-los das demais nações, as alianças feitas com os antepassados, a lei no Monte Sinai, Êxodo 31, 18, o culto verdadeiro de adoração e devoção a ele, mediante os ensinamentos no tabernáculo e no templo, as promessas, os patriarcas, os profetas e principalmente a maior honra de todas, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador que descendeu dele segundo a carne. Paulo concluiu seu argumento declarando publicamente a divindade e a superioridade do Senhor Jesus sobre todos. A verdade é que a salvação veio dos judeus, mas os judeus rejeitaram ela.
é incrível, mas é a realidade. Nós vemos isso nos dias de hoje, né? Quantas pessoas, mesmo tendo tanto conhecimento a respeito do inferno, né, elas ainda continuam como se o mundo nunca fosse acabar, como se elas nunca fossem morrer e como se o amanhã sempre tivesse uma chance, né? Triste. 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. E aqui está uma prova para aqueles que falam todos são filhos de Deus. Não. Podem ser criaturas, mas filhos é somente aqueles que morreram para essa vida, morreram para a velha criatura e nasceram de novo, né? Deus deu poder para eles serem feitos filhos de Deus. Poder é dado por Deus. Não existe um poder nesse mundo que confere ao ser humano esse poder para ser filho, né? Eu não posso auto-intitular filho de Deus. Deus me dá esse poder, né? Então, ele falou, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, né? Porque muitos são descendências direta de Abraão, né? Descendência de sangue. Mas ele falou que os que são filhos, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Por quê? Porque aqueles que morrem e nascem do Espírito se tornam tão filhos como Jesus foi filho de Deus. E eles se tornam herdeiros. Ainda que eu não tenha descendência alguma ou relação alguma com Abraão, mas eu me torno herdeiro da promessa de Abraão. 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando recebeu de Isaque nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Então, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Comentário diz assim: filhos de Abraão. Embora Abraão tenha tido vários filhos, Deus escolheu Isaque. Ele poderia ter escolhido Ismael, conforme o próprio Abraão havia sugerido, mas preferiu Isaque por ser o filho da promessa. Já da descendência de Isaque, o filho escolhido, não foi o primogênito Esaú, mas Jacó. Com isso, Paulo tenta explicar que, apesar de os judeus serem filhos de Abraão, segundo a carne, isso não significa que são filhos de Deus e escolhidos por ele para serem os herdeiros da vida eterna. A condição estabelecida pelo Altíssimo, tanto para judeus quanto para não-judeus, é a mesma: que se creia no Senhor Jesus, seu amado Filho. Portanto, a confirmação de um verdadeiro filho de Abraão diante do Altíssimo não se dá por laços sanguíneos, mas pela manifestação da mesma fé que Abraão demonstrou. Aos que assim procedem, são os verdadeiros filhos de Abraão. Filhos de Abraão, o que mantém e manifestam a mesma fé de Abraão, a fé abraâmica. E ele fala que amei Jacó, odiei Esaú. Bom, Jacó era improvável herdar as bênçãos, porque ele foi o segundo, apesar deles serem gêmeos, né? Mas Esaú, ele veio a esse mundo primeiro. Logo a seguir veio Jacó. Só que Jacó, ele tinha uma inclinação pelas coisas de Deus. Esaú tinha uma inclinação para as coisas da carne. Então simboliza exatamente o que há dentro de nós, a nossa natureza. A nossa natureza humana, ela é representada em Esaú. Ela quer as coisas da carne, ela é autossuficiente, ela só pensa nela mesma, né? E Jacó, né, a nossa natureza espiritual, que quer a bênção de Deus, que quer uma comunhão com Deus, que quer uma vida com Deus. Então, como está escrito, amei Jacó e odiei Esaú. Então, Esaú representa também o pecado que Deus odeia, mas amou Jacó, o ser humano. E prova do amor de Deus pelo ser humano é que ele deu o próprio filho para morrer por nós. Quer mais do que isso? Quer maior prova do que essa?
14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. O comentário que vai do 14 ao 16. A injustiça da parte de Deus, Paulo combate esse pensamento afirmando que não há injustiça por parte do Senhor nas suas decisões, porque o que prevalece é a vontade dele e não a do homem. O apóstolo ressaltou isso porque alguns judeus acreditavam que eram merecedores da misericórdia de Deus por terem sido escolhidos por ele dentre os demais povos. No entanto, Paulo esclarece que não depende do que somos ou do que fazemos para sermos contemplados com a misericórdia do Altíssimo, e sim da sua suprema vontade. Portanto, todos os que tiveram o privilégio de receber a revelação da fé sobrenatural têm grande motivo para se alegrar, pois muitos tiveram a mesma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas não se arrependeram dos seus pecados. Por isso, o Senhor Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu vejo o quanto Deus se esforça para salvar o ser humano, mas também vejo o quanto o ser humano não se importa em querer ter a salvação. 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E por que Faraó? Primeiro, Faraó era o homem mais poderoso de toda a terra, né? Ele era considerado o Horus Vivo, quer dizer, o Deus encarnado, né? Como se fosse o próprio Jesus. Então, por que Deus quis mostrar o poder através dele? Porque quando Deus fez isso, ele estava mostrando que o poder de Faraó, ele tem limites, mas que o poder de Deus não tem. 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se deixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, coisa formada dirá o que formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que a glória já dantes preparou. O comentário diz assim: quem és tu que a Deus replicas? Replicar é o mesmo que responder contestando algo. A pergunta é: quem tem a capacidade de questionar a soberania do Altíssimo? Para explicar qual é a nossa posição em relação à vontade de Deus, Paulo compara o Senhor a um oleiro, porque ambos têm poder e autoridade sobre as obras de suas mãos. Em contrapartida, o ser humano é comparado ao barro, criado para ser moldado pelas mãos do Altíssimo. Muitas vezes ele se rebela e resiste ao seu querer, por isso fica estragado, quebrado e é posto de lado. Porém, quando permitimos que ele nos molde por meio da sua palavra e do Espírito Santo, somos transformados em vaso de honra neste mundo. Isto é, nos tornamos instrumentos em suas mãos para glorificarmos o seu nome. Mas se resistirmos, nos tornaremos vasos de ira, preparados para o horror eterno. Os vasos de ira são aquelas pessoas que aparentam santidade, mas vivem no pecado, envergonhando o nome do Altíssimo. Então ele usa o exemplo, né, do vaso, o barro, e o oleiro, né? Quem é maior? Claro, o oleiro que faz o barro. Mas o vaso começa a questionar o oleiro. Por que me fizeste assim?
né? Como se fosse conhecedor maior. Assim, o ser humano arrogante, né? Ele quer questionar a Deus. Ele não entende a Deus, então ele questiona, ele culpa a Deus pelo seu fracasso, quando o seu fracasso é ele mesmo. Ele está provocando aquele fracasso. 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Por quê? Os judeus, eles têm um orgulho muito grande por Deus ter escolhido eles dentre todas as nações, né? Ter feito uma aliança com eles, de fato, apesar deles terem quebrado, mas tudo bem. Não vem ao caso, né? Então, eles olham para os gentios com um olhar altivo, né? De cima para baixo, né? E como se eles não fossem merecedores da misericórdia de Deus, só eles são. Mesmo eles fazendo tudo errado. Por isso que eles perderam a chance, eles perderam a oportunidade de ver a salvação. Tiveram o próprio Salvador junto a eles, mas rejeitaram. 26. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos dos Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Quer dizer, não serão todos, mas uma pequena parte. Dos gentios, muitos serão salvos porque crerão, não viram, mas vão crer. E mais bem-aventurado é o que não viu, mas creu. 28. Porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse a Isaías: se o Senhor dos exércitos não vos deixará descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feito como Gomorra. Você conhece a história de Sodoma e Gomorra, né? Essas cidades, elas fizeram a idolatria de si mesmo, né? Elas cultuavam a si mesmas. Então, o sexo desenfreado, as coisas profanas, né? Idolatria, foi tanto pecado que Deus consumiu aquela cidade com fogo e enxofre. 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Quer dizer, os gentios que não tinham nada a ver com a nação de Israel alcançaram a misericórdia de Deus porque alcançaram a justiça pela fé. 31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Comentário: a justiça que é pela fé. Paulo fala sobre a rejeição de Israel ao Senhor Jesus. Embora os judeus tenham procurado ser zelosos no cumprimento das obras da lei, erraram por esperar ser justificados pelo que faziam. Mas, quando chegou o momento certo de serem justificados, tropeçaram no único meio pelo qual poderiam ser remidos, a fé no Senhor Jesus. Assim, ao invés de crerem, o desprezaram por não verem nele o Messias que tanto idealizavam. Por outro lado, os gentios, que aparentemente não eram dignos da compaixão divina, pois nunca se propuseram a obedecer à lei, foram agraciados com a sua misericórdia. Isso porque, apesar de não praticarem a lei, creram que o Senhor Jesus Cristo era o Salvador. Portanto, essa fé os justificou diante do Altíssimo. Da mesma forma, muitos esperam que Deus os justifique por aquilo que fazem para Ele. No entanto, uma pessoa só é justificada mediante a fé no seu Filho, evidenciada pela obediência à sua palavra. Mais uma evidência de que Deus não está preocupado com o que eu faço, mas com quem eu sou, com o que eu trago dentro de mim. E aí eu lembro as palavras do profeta Samuel, né? Eu não vejo como vê o homem, eu vejo o interior. Então, muitos hoje se preocupam em fazer, estou fazendo, estou trabalhando, estou obedecendo, estou fazendo tudo à risca e pensando que isso vai justificá-lo. Não. O que justifica o ser humano
não são as obras, mas é a sua fé. E aí termina no 33. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Comentário: pedra de tropeço. Paulo menciona uma passagem do livro de Isaías que faz referência ao Senhor Jesus. Isaías 28:16. Isto é, o Messias é uma pedra de tropeço no caminho dos que o rejeitam. Porém, é a salvação para os que nele creem. Essas palavras trazem esperança aos que depositam sua confiança no Filho de Deus, a rocha firme e a pedra angular, inabalável e fixa. Quem crê nele jamais será envergonhado e nunca fracassará. Você tem apresentado essa fé no Salvador? Se não, ainda há tempo, há chances. Faça isso o quanto é tempo, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Fique bem, até o próximo vídeo.